A paz de Cristo. Deus abençoe sua vida, a sua família e o seu ministério. Que bom que você está conosco nesta jornada do conhecimento bíblico. Estamos estudando a Palavra de Deus. Neste vídeo eu vou apresentar o módulo 5, que tem o alvo da disciplina Sapienciais 2. Nessa disciplina, nós vamos estudar os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, também chamado de Cântico dos Cânticos. O livro de Provérbios apresenta continuamente um forte contraste entre uma vida de sabedoria e uma vida de loucura. Os provérbios concentram-se mais em questões práticas do que em questões teológicas. Mas isso não significa dizer que as questões teológicas não eram importantes ou interessantes para os sábios de Israel. Os livros de Jó e Eclesiastes, por exemplo, debatem questões significativas relacionadas à justiça divina e ao mundo vindouro, questões teológicas. No livro de Provérbios, o temor do Senhor é preeminente na definição de sabedoria e reflexões sobre os mistérios da soberania divina também estão presentes. No entanto, a maior parte do conteúdo do livro de Provérbios apresenta uma orientação claramente prática e, dessa forma, é destinada a ser aplicada na vida diária. Apesar de os provérbios não dizerem especificamente ao leitor o que deve fazer para chegar ao céu, os provérbios nos dão instruções sobre como devemos viver aqui na terra até chegarmos ao céu. A maioria dos provérbios contidos no livro tem autoria atribuída ao rei Salomão. O nome de Salomão aparece em 3 partes diferentes do livro de Provérbios. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 10, versículo 1, capítulo 25, versículo 1. De acordo com o relato bíblico, a sabedoria de Salomão era divinamente concedida e superava a de todos os sábios da terra. A Bíblia relata que Salomão compôs 3.000 provérbios. Isso se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 32. Mas o livro de Provérbios contém 915 provérbios de Salomão. É importante destacar que essa sabedoria contida no livro de Provérbios tem o propósito, e isso precisa ficar bem marcado, o propósito de ser aplicada, não apenas estudada ou memorizada. É uma sabedoria para a vida. A aplicação correta, entretanto, depende sim de uma interpretação precisa e adequada do texto bíblico. Tal como acontece em outras formas literárias exclusivas na Escritura, as diretrizes mostram-se necessárias e proveitosas, diretrizes de interpretação bíblica, hermenêutica, quando são aplicadas à leitura de Provérbios. A vida é repleta de escolhas, todos nós sabemos isso. Ninguém pode passar pela vida sem ser confrontado por escolhas. E as más decisões, muitas vezes, resultam em consequências negativas, às vezes até trágicas. Tanto antigamente quanto hoje em dia, a capacidade de tomar decisões sábias em todos os aspectos da vida é extremamente valorizada. Por isso, o livro de Provérbios é tão importante. Por isso, nós precisamos estudá-lo com dedicação. Em Provérbios, nós vamos analisar de que maneira esse livro apresenta a sabedoria de Deus. Quais são as questões práticas abordadas no livro?
Quais são os fatores importantes, a hermenêutica na interpretação do livro de Provérbios? E quais são os tipos, os vários tipos de provérbios? E por que em Provérbios existem tantos alertas contra escolhas erradas e comportamentos maus? Você já viu que vai ser muito proveitoso o estudo do livro de Provérbios. Além desse livro magnífico, nós também vamos estudar o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes também é um livro sapiencial, ou seja, um livro de sabedoria. Como tal, Eclesiastes transmite uma mensagem que é prática sobre como uma pessoa sábia deve viver neste mundo caído. Apesar de o livro envolver o leitor totalmente nas realidades do mundo natural, sua mensagem geral é positiva e a sabedoria ensinada nele é facilmente aplicável no mundo de hoje. O livro de Eclesiastes começa com uma declaração chocante: tudo é vaidade ou tudo é fútil. O autor estava frustrado com a injustiça e a incapacidade humana de corrigir o que estava errado, de endireitar o que estava torto. Ele também estava frustrado com a natureza transitória da vida e com o fato de a sabedoria ser incapaz de oferecer qualquer senso de garantia do que o amanhã pode trazer. Ele observou a opressão e a corrupção e notou que a vida nem sempre é como se espera. Embora muitas coisas tenham mudado nos últimos 3.000 anos, essas mesmas observações fundamentais ainda se aplicam hoje em relação à vida debaixo do sol. A leitura do livro de Eclesiastes está cheia de desafios e muitos o consideram um dos livros mais intrigantes da Bíblia. Fora de contexto, muitas afirmações contidas no livro de Eclesiastes podem ser interpretadas de forma a ensinar uma visão excessivamente negativa ou pessimista da vida. Além disso, Eclesiastes reflete sobre os conceitos que exigem uma consideração cuidadosa para discernir as realidades da vida debaixo do sol e as conclusões baseadas na sabedoria, que fornecem uma base positiva para que se aproveite o máximo da vida neste mundo corrompido. Neste livro interessantíssimo que é Eclesiastes, nós vamos analisar quais são as indicações no texto de que o autor é Salomão, qual é o propósito na vida sem Deus, existe propósito na vida sem Deus? Como o termo hebraico evel, que significa sem sentido ou vapor, é empregado ao longo do livro? O que torna tão singular a abordagem do autor em Eclesiastes? E de que maneira as aguilhadas e alfinetadas da sabedoria ajudam-nos a encontrar o sentido da vida? Não tenho dúvida de que você vai ficar maravilhado com o estudo do livro de Eclesiastes. Lembro que essa é só uma apresentação da matéria. Muito está por vir e muito você vai aprender. Ainda nesse módulo, nós vamos estudar o livro Cantares de Salomão. Cantares é uma canção de amor, semelhante em muitos aspectos a outras canções de amor do mundo antigo. Embora o assunto do cântico pareça estar fora de sintonia com o material religioso encontrado no restante da Escritura, ele desempenha uma importante função na literatura sapiencial hebraica. O livro ensina as pessoas como fazer escolhas sábias na vida terrena, a capacidade de tomar decisões corretas no âmbito do amor romântico. Diz respeito a cada indivíduo
pertencente ao povo de Deus, seja ele casado ou solteiro. Como poesia lírica, Cantares exalta as virtudes do amor e evoca as profundas emoções presentes na atração que Deus criou entre os sexos opostos. Como literatura sapiencial, Cantares ensina ao povo de Deus como expressar amor à pessoa a quem, por meio do casamento, entrega-se o coração e também o corpo. No entanto, além dos aspectos práticos da instrução sobre comunicação e intimidade, Cantares serve como suporte teológico na Escritura para demonstrar o poder supremo do amor e a vitória deste sobre a maldição. Nesse livro fabuloso, encantador, nós analisaremos as seguintes questões. Quais fatores indicam que Salomão escreveu Cantares? Quais são os desafios da interpretação alegórica de Cantares? Quais são os desafios da interpretação literal de Cantares? E de que modo Cantares faz um alerta ao leitor? Este módulo será um módulo emocionante. Prepare-se e vamos aprender de forma aprofundada a palavra de Deus.